Opa, tudo bem? Vou resolver aqui a questão 1 da prova da Escola Naval de Matemática, prova azul do ano passado, 2017. A prova que estava mais difícil do que o normal. A prova da Escola Naval de Matemática já é difícil, mas essa daqui estava mais difícil. Na verdade, para o nível da questão que ela é. Eu fiz esse concurso no passado, eu passei nessa fase, mas realmente, pro nível da prova, estava acima. Eu vou dar minha solução aqui, como é que foi. E espero que gostem. Tá bem. A partir da questão aqui, ela era uma questão de afirmativas para dizer V ou F. Cada uma. Ok, vamos para a primeira. A primeira afirmativa pede assim: existe pelo menos um A pertencente aos reais, então vamos anotar isso. A pertence aos reais e A diferente de zero. Nota isso que é importante, são as condições. Para que as funções y igual a ax quadrado e x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 1 não se interceptem ortogonalmente. Ou seja, ele quer saber o A para que a intercepção delas não seja ortogonal, se isso existe. Se isso existir, a afirmativa é verdade. Se não existir nenhum A que faça com que elas interceptem ortogonalmente, é falsa. Tá, vamos começar primeiro entendendo que tipo de funções que a gente tem aqui. Isso aqui é y igual a uma constante vezes x ao quadrado. Isso aqui classifica uma parábola. Aqui nós temos x ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado igual a 1. Note que os termos na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado são diferentes, igual a uma constante positiva. E o sinal de mais. Isso qualifica uma elipse. Então as curvas que eu quero que saber o cruzamento são uma parábola e uma elipse. Para achar o semente da elipse, para montar o gráfico, não necessariamente para saber o gráfico, mas ajuda a ter uma visão visual do que está acontecendo. O 2 a gente tem que passar para baixo, para deixar indicado os semi-eixos. Porque se lembrarmos, a equação reduzida da elipse, ela é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então tem que deixar indicado o termo a ao quadrado embaixo do x e um b ao quadrado embaixo do y. Eles são os semi-eixos. Daí naquele caso ali vai ficar x ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais y ao quadrado sobre raiz de 2 sobre 2 ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá 1 meio, e 1 meio passando para cima ficou 2. Eu passei o 2 para baixo como 1 meio e tirei a raiz. Ok, então o que isso quer dizer? Que o semi-eixo dessas curvas é 1 no eixo horizontal e raiz de 2 sobre 2 no vertical. Como 1 é maior que raiz de 2 sobre 2, é uma elipse horizontal. Vou fazer o gráfico aqui das duas curvas, no caso, para ter uma noção visual do que está acontecendo. No x ela cruza no 1, porque é o semi-eixo, no menos 1, aí aqui no y é menos raiz de 2 sobre 2, e no aqui é raiz de 2 sobre 2 positivo. Nossa, a elipse vai ficar feia, bem feia, mas é para ter uma noção visual só. Tá, aqui estaria a elipse, mais ou menos, representada preto em vermelho. A parábola, o A, como A é real, só é diferente de zero, a parábola, a concavidade dela é definida pelo A. Então, se ela for positiva, a concavidade é para cima, seria assim. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo, ela seria assim. Uma característica dessa parábola é que o ponto O00, a origem, pertence à parábola. Por quê? Porque se o x é igual a 0, o y é 0. Isso é definido. Esse ponto está na parábola, então eu posso garantir isso. Então é uma parábola que cruza a origem. Agora, se a concavidade é para cima ou para baixo depende do A. Para efeito de demonstração, eu vou desenhar para cima, mas isso poderia variar. Só para ter uma noção do que está acontecendo. O que acontece? A abertura da parábola também depende do A. Se o A for mais próximo de 0, a abertura da parábola fica maior. Se for menos próximo de 0, for cada vez mais alto, ela vai ficando menor e mais apertada. O que ele pede agora na questão, para a gente entender? Ele quer saber o valor de A, se existe, para que elas não se cruzem ortogonalmente. O que seria interceptar ortogonalmente? Tem a ver com retas tangentes. Como assim? Intercepção ortogonal
as retas tangentes delas naquele ponto de intercepção tem que ser perpendiculares. Então aqui eu vou desenhar a reta tangente da parábola no ponto. E a reta da tangente da elipse eu vou desenhar em vermelho. Se esse ângulo for de 90 graus, elas se interceptam ortogonalmente. Aí ele quer que nos dois pontos isso ocorra. Ele quer saber se existe algum A que faça com que isso não ocorra em alguns pontos. Tá ok. Seria isso a ideia do que a gente tem que fazer. Bem, vamos começar do básico para resolver a questão. Como ele quer a intercepção, então eu vou supor o ponto A, x0, y0, que está na intercepção das curvas. Então ele pertence à parábola e o A, x0, y0 pertence à elipse também, porque está nas duas curvas. Sendo assim, as duas equações são válidas para o ponto, e a gente tem um sistema. y0 igual a x0 ao quadrado e x0 ao quadrado mais 2y0 ao quadrado igual a 1. Ele obedece as duas equações ao mesmo tempo porque pertence aos dois pontos, está na interseção deles. Eu só botei o ponto x0 e y0 ali. Ok. Como ele fala de intercepção ortogonal que envolve retas tangentes, já dá a indicar que derivada vai ser útil aqui. Então, vou derivar as duas expressões. Na primeira, eu vou ter que y' é igual a 2ax. E na segunda, e não preciso isolar o y e derivar. Eu posso fazer derivada implícita. Eu derivo toda a expressão à direita e depois toda a expressão à esquerda. Vale isso. Só tem que respeitar a regra da cadeia. Não pode esquecer. Então, como é que foi a derivada de x ao quadrado? 2x. A derivada de 2y ao quadrado. Regra da cadeia. O 2 é constante. O y ao quadrado, a derivada é 2y. Só que o y é uma função de x. Então você tem que derivar ele em função a x. Isso é y'. Igual a derivada de 1, que é uma constante, que é 0. Isolando y' aqui, vai ficar menos x sobre 2y. Ok, tu tem a derivada da parábola e da elipse. O que acontece? Como eu quero a reta tangente no ponto x0 e y0, eu vou botar o ponto ali para saber quais são os coeficientes angulares. O coeficiente angular da parábola vai ser 2a x0. Perfeito. E qual que vai ser o coeficiente angular da elipse? Aplica o ponto x0 e y0. Vai ser y' igual a menos x0 sobre 2y0. Bem, só que y0 daqui é ax0 ao quadrado. Eu posso substituir. Então o m da elipse vai ser menos x0 sobre 2ax0 ao quadrado. Substituiu ax0 ao quadrado no lugar do y. Eu posso cortar o x0, por quê? Porque x0 é diferente de 0. Como é que eu sei disso? Estou na elipse, o ponto x0 igual a 0 não pertence à elipse se y0 é igual a 0. Como assim? x0 igual a 0 não pode ser o ponto de interseção. Por quê? Porque x0 é igual a 0, y0 é 0. Mas se eu botar o 0 e o 0 aqui, não vai dar 1. Vai dar 0 mais 0, 0 diferente de 1. E se o 0 estiver aqui, o y0 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Ou menos raiz de 2 sobre 2. Mas a equação de cima não se obedece. Porque se isso aqui for 0, aqui não é raiz de 2 sobre 2. Então o ponto x0 igual a 0 não é da interseção. Ele não pertence à interseção. Ou seja, x0 igual a 0 não pertence à interseção. Interseção. Por esse motivo, eu posso cortar tranquilamente x0, porque ele é diferente de 0. O que me garante que o m da elipse é menos 1 sobre 2ax0. E agora? Agora vamos lembrar qual é a condição para duas retas serem ortogonais ou perpendiculares. Bem, é fácil lembrar que o m da primeira vezes o m da segunda tem que ser igual a menos 1. Ou, podemos dizer, que o m de uma é igual a menos o inverso do m da outra. Observe que, como mp é 2ax0, daqui é tirado epsilon, que é da elipse, é menos 1 sobre
o próprio MP. O que garante que a elipse e a parábola são ortogonais. Para qualquer valor de A diferente de zero. O K0 não teria um coeficiente angular para a elipse, seria 90 graus. Então, mas como A diferente de zero já está determinado ali, para qualquer A, isso vai valer. Essa relação vai valer. Então, o que ele pede? Se existe pelo menos um A pertencente às reais que faça com que elas não sejam ortogonais. É falso. Não existe. Para qualquer A, isso ocorre. Deu para ver que independe de A. Então, a primeira alternativa é falsa. Ok. Vamos para a segunda. A segunda é uma questão de uma alternativa de lógica. Lógica já é um negócio que é difícil porque é pouco visto. Vamos lá. Ele diz que ele quer saber a negação dessa expressão aqui. Existe x, se existe x pertencente a p de x, então, para qualquer x pertencente a A, não q de x. Seria essa a leitura. E ele te dá o que ele acha, que ele quer que saber se é. Ele acha que a negação é isso aqui. Existe x pertencente a p de x e existe x pertencente a q de x. Bem, por intuição, sem fazer o algebrismo matemático, dá para ter uma noção de que isso está certo. Por quê? E o que está querendo dizer essa daqui? Que se existe x pertencente a que forme um p de x, então para qualquer x pertencente a não vai ter q de x. Como é que eu provo que isso está errado? Como é que eu nego isso? Basta que eu ache um x que pertence a A que exista q de x ao mesmo tempo que exista um x pertencente a A para p de x. Ou seja, seria o que está escrito aqui. Que eu tenho que ter um x pertence a A, apenas um é suficiente, que exista q de x, e ao mesmo tempo um x pertence a A para p de x. Porque essa daqui está dizendo que se isso aqui acontece, esse aqui não vai ter. Então se eu achar um que tenha, eu neguei. Dá pra ver que isso aqui parece estar correto. Mas vamos pro algebrismo matemático mesmo de como é que tu faz isso. Para isso tem que ter um pouquinho de ideia do que é tabela verdade. Assim, para te negar uma expressão, ela tem que primeiramente estar numa simbologia de conjuntos. O C, então, que ele não tem uma negação direta em conjuntos, essa flecha. Porque ele não é um E ou um OU, etc. Então a gente tem que tentar transformar ele nisso. Como é que a gente faz? A gente tem que achar algo que seja semelhante a ele. Para isso ele tem que ser uma simbologia de conjuntos que tenha a mesma tabela verdade que o C, então, que. Qual que é a tabela verdade do C, então, que? A gente pega o P, a gente pega o Q, a gente pega se P, então, que. Vamos lembrar como é que monta a tabela verdade. VV, F, 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 FV, pode ser assim, VF. Tem que pegar todas as possibilidades possíveis, né? Então, VF, se uma verdade, então F. Tem como uma verdade implicar uma falsidade? Não tem, isso é falso. Uma verdade implicar uma verdade? Claro, uma verdade implica uma verdade. Uma coisa falsa tem como implicar uma verdade? Tem. E uma coisa falsa implicar uma coisa falsa? Com certeza. Bem, essas duas é meio óbvio, né? Uma verdade implica uma verdade, uma coisa falsa implica uma coisa falsa. Essa daqui faz sentido também, que uma verdade não vai ter como implicar uma coisa falsa, ela é verdade, ela é verdade. Mas por que uma coisa falsa implica uma verdade? Isso aqui confunde um pouco, mas tem como. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Eu dou essa afirmação aqui. 1 mais 1 igual a 3. Isso aqui é falso, né? Não precisa nem comentar, por favor. Se 1 mais 1 igual a 3, se eu diminuir 1 desse lado e desse, eu vou chegar aqui 1 igual a 2. Ok, mas se 1 é igual a 2, eu não poderia substituir o 2 aqui, mais 1 igual a 3. Isso é uma verdade.
Dá pra anotar, né? Não precisa nem comentar. Então quer dizer o quê? Uma coisa falsa implicou uma verdade. Então isso pode acontecer. Essa aqui acaba sendo verdade. Tu pode tentar de qualquer jeito, mas uma verdade não vai implicar uma coisa falsa. Isso não acontece. Mas aqui vale. Então a tabela verdade do se P então Q é essa. Agora tem que achar alguma coisa que tenha a mesma tabela verdade. Eu vou dar a resposta, né? Opa, queria fazer em preto aqui, né? Pra deixar colorido. Dizem que deixar colorido dá didática pras coisas, me ensinaram isso. Que usar cores é uma forma de didática e ajuda as pessoas a memorizarem. Espero que funcione. Mas deixa bonito também, né? Então... já dei a dica ali, né? É aquilo ali que é o corretamento da tabela verdade. Por quê? Bem, VV, FF, FVVF. Se P é uma verdade, não P é falso. Se P é uma verdade, não P é falso. Se P é uma verdade, se P é uma falsidade, não P é uma verdade. Se P é uma falsidade, não P é uma verdade. Ok. Uma falsidade ou uma falsidade é falso. Se eu digo uma verdade ou uma falsidade, é verdadeiro. Por quê? É como se eu dissesse assim: o céu é azul ou o mar é verde. Bem, o mar não é verde, o mar é azul. Mas o céu é azul. Então isso aqui é verdade porque eu usei o conectivo ou. O conectivo ou indica inclusão. Vale qualquer uma das duas. Uma verdade ou uma verdade, obviamente, é uma verdade. E essa aqui é análogo àquele, né? Uma falsidade ou uma verdade é uma verdade. Observe que a tabela verdade é a mesma. O que indica que se P então Q é semelhante a não P ou Q. Então eu posso transformar. E é isso que eu vou fazer ali. Eu vou pegar essa expressão e transformar numa coisa com conjuntos. Como é que vai ficar? Existe x pertencente a A, P de x. Então, para qualquer x pertencente a A, não Q. Vou negar agora. Como é que vai ficar? Vou passar aqui escrever aqui do lado, tá? Bem, qual que é a negação de existe x? Vamos pensar. Se eu chegasse e disser todos os homens são brancos, como é que eu negaria isso? Se eu achar um homem que é negro, eu neguei essa afirmação. Então, a negação de todos, de para qualquer, é existe um. Logo, a negação de existe um é para qualquer. Então, é para qualquer x pertence a A. Entenderam? A negação de todos é existe um. Se eu digo todos os homens são brancos, eu acho um homem que é negro, é suficiente. Então essa aqui vale é simétrico. Então a de existe um é para qualquer. A negação de P de x é não P. Aí eu quero um ou e Q normal, continua normal, né? É o que está ali na expressão. Não Q de x. Agora eu vou negar essa daqui. Agora eu vou negar. Como é que eu vou negar isso aqui? Aqui embaixo. A negação de para qualquer x pertencente a A é existe um. Como eu falei antes. A negação de não P é P. A negação de ou é E. A negação de para qualquer existe um. E a negação de não Q é Q. Ok? É isso. Aqui faltou aqui foi a do ou e do e, mas ela é meio já conhecida, né? Que a negação do ou é o e. Que a negação da inclusão é a intersecção. Já é meio conhecido, né? Daí eu não comentei. Ok, com isso está mostrado aquilo que a gente já tinha visto por intuição, que dá para fazer. Pela matemática também fecha isso aqui, né? Então essa alternativa, claramente, ela é verdade. Ok, vamos para número 3. Afirmação 3. A afirmação 3 nos dá uma integral de 0 a π sobre 2 de 1 sobre 1 mais seno de x dx. E ele diz que isso aqui é igual a m. Aí ele afirma que m ao quadrado é igual a 2. Pede se é verdade ou falso.
Bem, vamos ter que resolver a integral, né? Vários jeitos de resolver essa integral. Alguns que eu posso citar aqui. Poderia multiplicar pelo conjugado, embaixo. Ia ficar com 1 menos seno ao quadrado, que dá cosseno ao quadrado. O que vai acabar saindo integrais tranquilas. Outro jeito, transformar o seno em tangente da metade. Vai acabar dando algumas simplificações e vai sair. O jeito que eu vou fazer aqui primeiro é utilizar essa relação aqui. Que 1 mais seno de x é igual a seno de x sobre 2 mais cosseno de x sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui dá seno ao quadrado de x, 2 seno do primeiro, cosseno do segundo. Então isso aqui abrindo este, seno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1. E 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2 é o seno do dobro. 2 vezes o seno de a, cosseno a, é o seno de 2a. Então isso aqui dá 1 mais seno x, que é o que eu queria. Aí eu vou escrever isso aqui como uma soma de arcos. Por quê? Se eu multiplico por raiz de 2 e divido por raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 é o cosseno de 45, de π sobre 4. E 1 sobre raiz de 2 também é o seno de π sobre 4. Então isso aqui fica seno de x sobre 2 cosseno π sobre 4 mais seno π sobre 4 cosseno x sobre 2. É o seno de A mais B. É o seno da soma de arcos. Então, o quadrado passei para cá, ficou raiz de 2 ao quadrado. Aí, seno ao quadrado de x sobre 2 mais π sobre 4. Eu vou usar essa substituição lá. Daí, substituir aqui, dá pra ver. O raiz de 2 ao quadrado ficou 2, né? 1 meio. E seno ao quadrado de x sobre 2 mais π quartos, dx. Essa é a integral. 1 sobre seno é cossecante. Então, 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. Só fiz isso daqui pra cá. E passei 1 meio pra fora, que é uma constante. Aí eu chamei isso aqui de u. X sobre 2 mais π sobre 4. Então, du é dx sobre 2. Agora você tem que ver os intervalos. Ó, se x igual a 0, u é π sobre 4. Se x é igual a π meios sobre 2, π quartos, mais π quartos, π meios. Então vai de π quartos a π meios. Dá cossecante ao quadrado de u. E dx é 2du. Então eu botei 2du aqui. Aí o 2 eu passo para fora como constante. Vai cortar com o 2 ali de fora. E aí tu vai ficar com a integral de π sobre 4 a π meios. Dá cossecante ao quadrado de u du. A cossecante ao quadrado é uma integral tabelada. Por quê? Porque ela vem de função primitiva direto. Como a derivada da tangente é secante ao quadrado, a da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então a cossecante ao quadrado é menos cotangente a integral. Então fica menos cotangente de u de π quartos a π meios. Aí é só aplicar, né? Menos para aqui fora, a cotangente de π meios é 0, porque é cosseno sobre seno, lembra? Aí cosseno de 90 é 0, menos cotangente de π quartos, que é 1, porque é 1 sobre tangente, que é 1. Aí vai ficar menos 0 menos 1, o que dá 1. Logo, m igual a 1. Então m ao quadrado é igual a 1, não é 2. Essa trancha está falsa por isso. Outro jeito de fazer essa integral, um deles é multiplica pelo conjugado em cima e embaixo, que é conjugado de 1 mais seno é 1 menos seno, multiplica em cima e embaixo. Aí isso aqui é cosseno ao quadrado de x. Separa e tu vai cair em integrais tranquilas, que são tipo secante ao quadrado. E essa aqui é secante vezes tangente. Só vai ter que fazer uma integral imprópria, porque no fim vai ficar tangente, tangente de π meios não existe, tem que fazer um limite. Mas dá pra sair por aqui. Outro jeito é, passa o seno de x como a tangente da metade. Se tu lembrar, tem 3 relações de tangente da metade. Todas elas podem ser escritas. 1 menos tangente ao quadrado de x. E essa daqui é 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2. Ah, x sobre 2 aqui, esqueci, né? De 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. As 3 podem ser passadas de tangente da metade. Se tu botar o seno aqui no lugar de tangente da metade, tu vai acabar com o quadrado perfeito embaixo. E isso aqui, se tu se ligar, é secante ao quadrado de x sobre 2. É uma relação fundamental. Então vai acabar saindo uma integral tranquila também. São 3 jeitos de fazer. Essa seria a integral, mesmo assim ela não era muito tranquila, não era uma integral direta. Ok, agora a última alternativa.
A última alternativa fala que eu te dou um z, tal que é um z igual ao módulo de z e na i θ. Ele pede saber o módulo de e na iz é e na módulo de z seno θ. Ele quer saber se isso é verdade. Tá ok. Primeiro, só o que é esse e na i θ? Normalmente, quando a gente estuda complexo, a gente trata o e na i θ como cis. É a mesma coisa. É o cis de θ, que seria o cosseno de θ mais i seno θ. Porque isso aqui vem das expansão de Taylor das funções exponencial e as trigonométricas. A expansão de Taylor da exponencial é um somatório com k igual a 0 até infinito de x na k sobre k fatorial. E essa daqui, a do cosseno, é k igual a 0 até infinito de x na 2k sobre 2k fatorial. E a do seno é somatório com k igual a 0 até infinito de x na 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. Por quê? O que acontece? 2k assim, né? Não é só 2 vezes o k fatorial. Tá. O que acontece? Se tu botar no lugar nessa daqui, se tu botar no lugar do x a expressão i θ, e tu separar a parte imaginária da parte real, tu vai acabar caindo nisso aqui. Nessa expansão aqui para a parte real e nessa expansão aqui para a parte imaginária. Então, tu consegue separar ele exatamente. Então a gente chega à conclusão que e na i θ é cosseno de θ mais i seno θ. Vem daí. Só que a gente trabalha no complexo, a gente trabalha normalmente com cis, não com esse e. Mas é a mesma coisa, ele é uma exponencial também. Ok. Então isso aqui na real é um complexo, né? É z igual ao módulo de z cis de θ. É a mesma coisa que qualquer complexo. Agora, o que é isso aqui? E na i z. Se o z fosse um número real, o módulo disso aqui seria 1. Por quê? Porque se isso aqui fosse um número real, vamos supor um θ, isso aqui seria cis de θ. E tu lembra de complexos que o módulo de cis de θ é igual a 1. Que é raiz de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que como z é um complexo, isso aqui não necessariamente vai ser 1. Isso aqui pode ter um módulo diferente. É o que ele pede na questão. Como é que eu vou abrir isso aqui? Bem, eu vou pegar o z que eu tenho aqui e jogar ali. Eu vou ter que isso aqui é e na i módulo de z e na i θ. Ok? Agora eu vou abrir o e na i θ como essa daqui, cosseno θ mais i seno θ. Então eu vou ficar com e na i módulo de z cosseno θ mais i seno de θ. Multiplico, eu vou ficar com e na módulo de z cosseno θ i mais i com i dá menos 1 módulo de z seno θ. Uma soma em expoente eu posso abrir como produto. Então isso aqui é e na i módulo de z cosseno θ vezes e na menos módulo de z seno de θ. Ok, só que ele quer um módulo disso aqui, porque ele pede um módulo de e na iz. Então esse é o módulo daquilo ali. E na i módulo de z cosseno θ vezes e na menos módulo de z seno θ. O que acontece? O módulo do produto é o produto dos módulos. Então você tem que saber o módulo desse e o módulo desse. O que acontece? Cosseno θ é um número real e módulo de z é real. Então módulo de z cosseno θ pertence aos reais. Sendo assim, isso aqui é um e na i, um número real. E na i, 1θ. Então o módulo disso aqui é 1. Porque isso aqui é um número real, não é mais complexo. E o módulo de e na menos z seno θ? Bem, isso aí é próprio e na menos módulo de z seno θ. Por quê? Porque a função exponencial ela é sempre positiva, então não vai alternar o sinal.
Só lembrar no gráfico, né? Aí depende do sinal do seno. Se o seno for positivo ou negativo, vai depender como é que vai ser essa exponencial. Ela pode ser crescente, depende se o seno for negativo ou decrescente. Mas o que importa é que ela é sempre positiva. A exponencial nunca vai cortar o eixo. Isso aqui é um e na menos ax. Isso aqui... Não, e na menos... e na ax. Isso aqui é um e na menos ax. O que importa é que é sempre positivo. Então não muda o sinal. Logo, o módulo disso aqui é e na menos módulo de z seno θ. O que é diferente do que ele deu, porque ele disse que era módulo de z seno θ. O que faz essa alternativa ser falsa também. Com todas que a gente já teve, a gente ficou com a seguinte sequência: F, V, F, F. O que dá a letra D. Essa questão da prova naval da Escola Azul de Matemática do ano passado. Eu espero que tenha gostado. Gostou, compartilha, curte aí. E comenta alguma coisa se gostou, alguma dúvida. E eu vou estar fazendo as outras também daqui, logo. Farei as outras. É isso aí. Valeu.